Olá, saudações a todos. Eu sou o Zé Esturino e nós estamos dando início a mais um podcast. E agora, José? Hoje, a espiritualidade a favor no tratamento de um dependente químico, aquele que possui a síndrome da dependência química. Por que nós escolhemos a questão espiritualidade no tratamento da dependência química? Eu classifiquei, algumas etapas do nosso bate-papo, pessoal. Inclusive, muito bem-vindos a todos aqueles que estão chegando pela primeira vez, fica com a gente, é um prazer tê-los aqui. Os que já estão de casa, muito bem, legal, obrigado pela visita aqui, conosco de novo no podcast. E hoje, muito leve, muito tranquilo, com muita paz, o cenário está gostoso. Hoje Thelma está presente de novo, Thelma? Seja bem-vinda. Thelma está leve, pôs até um pianinho ali para a gente ficar escutando. Ela falou, Zé, hoje a espiritualidade, a coisa tem que estar fluindo de uma forma tranquila. Eu falei, fica tranquila. Então, galera, eu classifiquei de algumas formas para que a gente não perca o contexto, que é, e que fique claro isso, já vamos começar implantando algumas ideias na mente, o tratamento de um dependente químico, de acordo com a vertente espiritualidade. Zé, mas no tratamento da dependência química, inclui-se a espiritualidade? Sim. Inclui-se sim. Inclusive, é um dos pontos principais no tratamento. Pois veja, nós temos a psicologia com ferramentas 1000, Nós temos a psicanálise com ferramentas 1000, que casa-se ali com a psicologia. Nós temos a medicina, para citar um ponto mais exato, a psiquiatria, muito sofisticada, inclusive nos dias de hoje, para as patologias secundárias, para as comorbidades secundárias vinculadas à síndrome da dependência química. Mas nós temos, e eu já vou dar uma letra para vocês, viu? Falta muitos especialistas, falta muita pesquisa, falta muito mercado para se falar, falta muito conhecimento para se falar em espiritualidade no tratamento da dependência química. Então hoje eu vou pedindo de cara, assim, uma licença para entrar no mundo, talvez que meio que desconhecido, até por mim mesmo, A gente estuda bastante, a gente busca algumas respostas, a gente se questiona, inclusive a espiritualidade, ela tem essa função, buscar aquilo que é desconhecido, que transcende ao ser humano, aquilo que ainda há de vir, podemos dizer, Então, eu já vou pedindo aí um pouco de desculpa para vocês, olha, talvez falte muita informação, porque é muito pouco mesmo que se tem. Mas o que se tem é o suficiente para se tratar um dependente químico e que fique bem claro, é uma das vertentes mais viáveis, é uma das vertentes que mais traz resultado, é uma das vertentes que mais move tanto os profissionais quanto os pacientes. Por quê? Porque sem espiritualidade, aí vem a primeira pergunta, veja como seria sem graça a vida do ser humano. Se você não tivesse algo, e eu vou dizer isso lá na frente, quando nós formos falar do modelo dentro de uma instituição, modelo institucional. Agora é para a galera geral, Veja como seria sem graça a nossa vida sem algo para se pendurar, para pegar, aquilo que não está em nós, aquilo que é desconhecido. Porque senão, e aí eu já começo, a minha introdução com os senhores e senhoras, com todos, nós estaríamos caindo no ponto de tratamento da dependência química principal, E a gente chama isso dentro do tratamento de ego, Eu vou começar por aí, do ego. Freud disse, que o ego não é senhor da sua própria morada. Zé, explica isso um pouquinho. Eu vou dizer de forma mais clara, objetiva, para que todos entendam. Depois, se quiser, dá uma lida. Tem muita literatura legal sobre isso, viu? É uma das áreas muito legais, inclusive. Eu amo essa parte. O ego, grego, Eu. Sou eu, tá? Então nós vamos começar assim, ó. Eu, o Zé. O Zé, ele vai criando características, e a gente chama isso de personalidade. O Zé vai criando mecanismos de pensamento, a gente chama isso de crenças, e tem as classificações de crença. Mas o Zé tem 3 coisinhas dentro do cérebro dele que deixa claro para ele em determinado momento que ou ele é
dono da sua própria morada, ou ele vê que está faltando alguma coisa. Ele percebe isso. E o nome desse carinha que vê que está faltando alguma coisa, ou que é dono de si próprio, é ego. Só que o ego, galera, ele toma tanta porrada porque ele fica em meio a uma luta. E é uma luta a todo instante. Aqui, eu não vou ser técnico em explicar isso. Eu vou citar e depois sugiro que vocês busquem literaturas que expliquem isso. Tudo bem? O ego fica no meio de uma luta entre um negocinho, um sisteminha chamado id, né? Que é o responsável pelas ideias, pela busca, pelo novo, pelo prazer, pelo desejo, né? Pela constante inovação, é o ir além, é o que move. E se eu for, e se der certo, e se não? Quer dizer, o ego, o id, desculpa, é o senhor do novo, que vai a todo momento mandando informações. Só que do outro lado, nós temos o superego, que é o juiz, é aquele que determina o conceito moral, é o sim ou não, é o 88000, é o faça ou não faça, é a sua crença já definida. E no meio tem o ego, então é id, ego, tomando porrada a todo momento entre o id e o superego. E o ego, perceba, se ele está no meio, e ele é, na ciência já se provou, o único que tem contato com a realidade. Porque o id é o campo da ilusão, das ideias. E o superego é o juiz. Então o superego diz para o ego, faça ou não faça. E o id diz, eu quero isso. Então ele fica sem saber para que lado que ele corre. É um desespero. E que fique bem claro isso. O ego é a fonte da problemática espiritualidade. Ou da solução, melhor dizendo, espiritualidade. Por quê, Zé? Porque é nele que a gente vai tratar o dependente. Não se trata de dependência química sem passar pelo ego. E olha, em uma pessoa comum, o ego, não sendo dono da sua própria morada, ele já se auto-questiona entre, né, o que diria a peça teatral, ser ou não ser, fazer ou não fazer, buscar ou não buscar, né, comer ou não comer, viajar ou não viajar. Ele já fica na dúvida porque ele está de frente à realidade, então ele é o que sente. Tudo bem, até aí ele é o que sente. Agora imagine na mente de uma pessoa em que coloca substância psicoativa e aí há uma reação química cerebral onde transforma o seu ponto de vista, sua percepção, o seu humor, como diz a medicina. Ele não responde por ele. Então nós temos que tratar um ego, além de não ser dono da sua própria morada, totalmente disfuncional perante a realidade. E aí fica claro para quem já assistiu os 2 últimos vídeos. A razão e a emoção. Tudo bem? Então, quando se fala de espiritualidade, basta você entender o conceito de que partimos da nossa existência primária. Eu, Zé, o meu estado egóico. Fique bem claro isso. É aí que a gente vai viajar na maionese a partir de agora. Então, se eu não tenho mais contato consciente com o meu ego, né, com a minha realidade, o que eu faço? Tá? Essa é a primeira colocação que eu gostaria de colocar para os senhores. Onde nós vamos entrar. Mas, por enquanto, eu preciso deixar essa informação de lado e dizer que somos o podcast E Agora José. Eu vou recapitular isso, eu já falei. Canal aberto de diálogo público, de debate público. Então, a nossa ideia, e tem que se dizer, né, vai passar pela fé. Não se fala de espiritualidade sem falar em fé. Quem diz isso, quem diz contrário a isso, que se fala de espiritualidade, né, que não se passa pela fé, ou pior, que se fala de espiritualidade sem passar em religião, você pode ter certeza. A pessoa ela tem uma espiritualidade vagabunda de consumo. Eu vou chamar assim, tá? Uma espiritualidade vagabunda de consumo. Né? É o auto-intitulado que não se deu o trabalho de pesquisar meia dúzia de conhecimento para poder saber o que está falando. Não que eu saiba tudo. Mesmo porque se eu fosse um teólogo, né, maravilhoso, eu não estaria fazendo um podcast. Né? Eu estaria numa universidade, na USP, dando aula. Tá? Então, a ideia aqui é pensarmos juntos. Mas perceba que tem que passar. Então, eu já disse a fé. A fé é o quê? É o seu ego. É você. É você naquilo que você deseja, com o seu juiz batendo o martelo.
é aquilo que você acredita. Você acredita. Aqui não cabe julgamento nenhum. Aqui é livre escolha. Aqui é de total deliberação de si mesmo. A fé. Eu acredito em algo. Porque eu volto a perguntar. Já pensou que chato você acordar de manhã e não ter motivo para ir trabalhar? Já pensou que chato você acordar de manhã e não ter motivo para fazer um esporte? Já pensou que chato você acordar de manhã e não ter ninguém para amar? Já pensou que... Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O que transcende a existência nossa como seres humanos é a graça, e não é graça divina que eu estou dizendo, é a alegria de saber que eu tenho a que me pegar, que me motiva além de mim mesmo, que sou um ser humano, de cara com uma realidade dolorosa, mas que tudo vai melhorar, percebe? A coisa já começou a ficar gostosa, porque eu estou me segurando a algo. E esse algo você define aí. Né? Esse algo é seu, de direito único. Isso é fé. E aí, ponto 2. A partir do momento em que eu divido o meu conceito, a minha crença, a partir do momento em que eu tenho um diálogo e faço parte de um conglomerado institucional, né? E eu vou citar, para ficar bem claro, a partir do momento que eu vou para uma igreja, ou um templo, eu vou chamar templo, tá? Pode ser qualquer tipo de religião. É um templo. Eu vou usar algumas aqui, mas eu vou usar os ocidentais, tá? Eu não tenho conhecimento de religião oriental. Pouco, mas não dá para falar, é pouquíssimo. Então, a partir do momento que eu saio de mim, da minha crença, daquilo que eu me apeguei, para ter um motivo, né? Para acordar de manhã, eu compartilho isso com as pessoas, eu estou fazendo parte de um sistema religioso. Zé, por quê? Porque a tradução da palavra religião já é clara e objetiva. Religião é latim, religare. É aquilo que religa, né, as suas ideias de acordo com a sua fé. Todo mundo no mesmo passo, todo mundo no mesmo conceito, todo mundo na mesma harmonia, todo mundo falando a mesma língua, por que não dizer todo mundo no mesmo rito, né? Religiões que possuem rituais, mas todos de forma harmônica. Então nós temos a fé, a minha, nós temos a religião, a nossa. Olha que bacana isso, Thelma. A minha fé, a nossa religião, né? Mas explicando apenas para a gente poder começar a caminhar por esse caminho gostoso e agora definir a questão da espiritualidade, né? No século XVII, por exemplo, a espiritualidade ela era definida apenas como o comportamento da junção da fé com a religião. Então, se eu tinha uma crença e eu me comportava de maneira tal com o grupo tal, as pessoas diziam, o Zé é espiritualizado. Era simples assim, né? Foi se passando o tempo, né? Hoje, no mundo contemporâneo, né? Nós fomos agregando coisas à questão espiritual. E olha que bacana, hoje, a busca de sentido na vida é a chave da espiritualidade. É uma das, mas é aquela que já saiu da tradução comum do século XVII. Já está mais avançada, já está mais na nossa cara, né? Ó, que legal. A busca do sentido. Porque tem que ter um sentido. Zé, explica essa questão do sentido. É simples. O católico faz promessa por um sentido. Que sentido? De troca. Eu faço isso em troca daquilo. Baseado na fé única dele, ao meio, né, da comunidade que ele vive, cristã. Olha que bacana. Então faz todo sentido isso. Com um propósito. Tem que ter um propósito. Tem que fazer sentido, tá? Depois a gente pode dizer que o complemento da palavra espiritualidade é a consciência do contato. Ou seja, é o contato consciente. Tem até a literatura de NA que eu acho super bacana, né? Ela fala que nós buscamos um contato consciente com Deus. Por que contato consciente? Porque se é NA, Narcóticos Anônimos, maravilhoso, super indico, tá? Não sou frequentador, já fui membro, mas não sou mais. Faz tempo que eu não vou, então não posso me intitular membro. Mas eu adoro a galera. Olha que delícia buscar um contato consciente com Deus. Por que consciente? Porque se tira a droga, tira a substância, você torna a ver a realidade, ou seja, o ego torna a ver a realidade nua e crua, aquilo que é realmente. Então, consciência é retomada.
né? O alto grau de consciência é retomado. E aí a gente vai um pouquinho mais adiante para concluir a questão do que é então a espiritualidade. Veja, ela é o que você acredita, ela é o seu comportamento, ela é fator motivacional, ela é o estímulo, ela é, antes de qualquer coisa, né, a questão de sentido pela tua busca. Qual o sentido de um tratamento? É o sentido de chegarmos numa conclusão estabilizada de que a pessoa vai ter plena consciência de encarar a vida do jeito que é, ou seja, o ego dela não vai ter mais conflito, sempre tem, mas os conflitos vão ser naturais. Eu acho que não ficou tão complicado, depois você vai, né, vai rever a live e você vai entender o que eu estou dizendo. É simples, tá? Então, fé é o Zé nas crenças do Zé. Religião é o Zé em um contexto social, com a galera, interagindo, vibrando, cantando, louvando, tocando tambor. É uma delícia, né? É você no meio daquilo que você acredita fazer bem para si, né? E a espiritualidade é tudo isso, mais o sentido por que você está fazendo isso. Né? Olha que bacana isso, então. É o sentido, é o propósito, por que eu estou fazendo isso. Então, a espiritualidade, ela é o nível máximo. Por isso que é ela que a gente usa no tratamento da dependência química. Porque tem que fazer sentido o tratamento para o dependente químico. Senão não tem graça, né? E tem que mostrar para ele isso. Agora, como é que a gente faz isso, Zé? Olha, eu tenho que dizer também, né, e eu disse que usaria os conceitos religiosos ocidentais, todos, eu vou citar 3, por exemplo, tá? Se você pegar o cristianismo, o islamismo, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? Você vai passar por linhas de sofrimento, por linhas de reflexão, por linhas de autoanálise, por linhas de negociação. Negociação, é só você conhecer Abraão, que você vai saber o que eu estou falando. Né? Também vai ler um pouco da Bíblia, que é legal. Vai ler um pouco do Alcorão, que é legal. Vai ler um Kardec, que é bacana. Né? Vai conhecer a Umbanda. Percebe? A questão aqui não é quem ou o que, quando e onde, não. A questão aqui é você se encaixar em alguma coisa. A questão aqui é você sair desse limbo esquisito, e eu já fiquei nele muitas vezes. Você fica num limbo esquisito que você não tem onde se segurar. Né? E eu digo isso porque é aí que talvez tenha algum profissional da área, né, que faça reuniões em grupo, que ajude, é conselheiro, terapeuta, psicanalista ou psicólogo, que às vezes precisa encarar uma galera e entrar no conceito espiritual e fica difícil. Por quê? Porque as crenças, elas são tão contraditórias e chocantes, e aí eu volto a dizer, eu não vou entrar numa espiritualidade vagabunda de mercado, porque é isso que eu defino dessa forma, tá? E depois pense o que quiser. A ideia é você estar tão conflitante com pessoas diferentes. Somos seres diferentes. Somos culturas diferentes. Pega-se vários modelos, né? Por isso que nos estudos da psicologia, essa questão da religião na faculdade é muito complicada. Estuda-se muito isso. Né? Dentro de uma instituição, isso é muito complicado também. Porque é galera de tudo quanto é lado, de todas as religiões. De fé, né? De contexto de olhar para si de forma muito diferente. Alguém poderia levantar a mão nessa hora e perguntar, mas e o ateu? Né? Olha, eu vou dar 2 toques. O primeiro, o ateu é brega e fora de moda. Eu não sugiro que você siga essa linha. Porque eu já fui nela e pegou super mal. Tá? É um toque pessoal. O ateu tá brega, é fora de moda. Por quê, Zé? Né? Não se esqueça, estamos falando de tratamento para dependência química, então você vai perceber por que é brega e fora de moda e totalmente disfuncional. Se o ateu não acredita naquilo que ele pode se segurar, que transcende a ele acredita em quê? Nele mesmo, no ego dele. Então ele acredita em algo que fica brigando com o id e brigando com o superego, usando uma substância que deixa o cérebro totalmente zoado. Então a realidade que ele vê como é? Responda para si mesmo. Como que é o ateu usuário... Dependência química. Como que é o ateu usuário de droga? Cara,
Ele é o cara que não descolou ainda, que acreditar nele mesmo é a pior merda que ele pode fazer na vida. Então sai fora. Cara, cata alguma coisa, mas não vai catar qualquer coisa. Hoje a gente veio devagar, a gente veio para dar opções. Inclusive nem dar opções. É dizer assim, ó, é necessário pegar algo. E que o que pegar eu não sei. Eu já peguei algumas coisas aí pelo caminho de 46 anos, né? E algo, né, ainda tem em mim que diz: continue pegando. Porque se você acreditar no seu eu, você sabe onde você vai parar. Então, é a primeira sugestão, né, que eu dou, tanto o dependente quanto o não dependente. Né? Se alguém me questionasse sobre o ateísmo, é essa. Primeiro, brega, fora de moda, eu acho super chato, nem combina. Segundo, você acreditou em você até hoje, olha a merda toda que deu, então sai fora. É hora de ter né, um negocinho ali para poder se apoiar. Tudo bem? O segundo ponto que eu quero colocar para os senhores é... Bom, se você percebeu que sozinho não rola, tem que ter algo, nunca permita, nunca jogue, nunca. Eu não sei nem o que falar sobre isso, mas eu vou ter que falar de um jeito que todo mundo entenda. Não enfie goela abaixo o seu conceito espiritual, ou seja, a soma da sua fé com a comunidade que você vive e a prática que você comete, goela abaixo de um dependente químico. Isso é a primeira coisa que se faz para afastar um dependente químico. Esse é um erro tremendo a não se cometer. Impor algo na mente de um dependente químico é a mesma coisa que dizer para ele assim, ó, continue se matando no mundo da droga. Por quê? Porque o dependente químico ele tem uma síndrome, não são todos, mas o ego dele já diz assim, ó, não acredita nisso, se opõe a isso, então a gente está falando de transtorno opositor, isso tem, né, na classificação do Ministério da Saúde, isso é um transtorno de verdade, é uma doença. Ele é contrário a isso, cara, porque ele vem de um mundo zoado. E aí tem uma galera que até tinha lá seus vínculos, né, de fé, religião e espiritualidade, mas foi quebrado. Por quê? Porque a briga entre id e superego foi tão forte que ele perdeu o senso de realidade. Então, cadê a busca pelo sentido da vida? Não tem, porque ele está cego. E aí vai ver o vídeo de novo lá atrás, hein? O nome disso é obsessão, ele está obcecado. Então, não tem como falar que o cara está saudável espiritualmente. E eu já expliquei também, né? O que é saúde pela OMS? É a junção de físico, mental, social. E hoje nós estamos incluindo a junção espiritual também. Isso traz saúde. Olha, nos últimos 10 anos, isso eu fui pesquisar, nos últimos 10 anos foram cerca de 3.300 aproximadamente pesquisas sérias voltadas para o mundo da medicina, que foi dar uma vagada, né? Foi dar uma passeada no mundo da espiritualidade a favor da cura, ou, no caso da dependência química, estabilização de determinadas doenças. Olha que show. Vou repetir. 3.300 pesquisas aproximadamente, buscando respostas para provar, e ficou provada em maioria, que a espiritualidade é maravilhosa no tratamento de N doenças. N, um monte de doenças. E a dependência química é uma delas. É super funcional, mas tem metodologia, tem forma, tem conceito, né? Tem as questões de organograma, eu diria organograma. Tem uma organização para aplicar a espiritualidade a um paciente que tem um transtorno obcecado, né? Um transtorno de obsessão por uma coisa que não tem contato com a realidade, e essa bagunça de desejo constante e um juiz batendo martelo. Então veja, é provado, tá? É provado que é funcional. Agora, eu volto a dizer, né? Pegando essas três principais ocidentais, nós temos a passagem pelo sofrimento. Por que não? Sim, temos o sofrimento. Nós temos as questões de reflexão, autoanálise, e eu volto a dizer, veja Abraão, eu vou além. Mas você está tão teólogo, você está tão bíblico. Cara, eu uso o que eu tenho na mão.
O cirurgião ele tem que fazer com o que ele tem na mão, filho. O professor ele usa o giz que tem. Não é, Thelma? Sim, a gente faz aquilo que a gente tem na mão, eu faço com o que eu tenho na mão. Tá? Então, eu vou dizer Jó. Né? Eu vou dizer Jó. Jó define exatamente o que eu acabei de dizer aqui. Jó tinha sua fé e era dele, do ego dele. Jó acreditava em algo que transcendia, então ele se apegava e não soltava nem fudendo. Né? E não soltava mesmo, é só você ler um pouquinho lá que você vai saber o que eu estou falando. Sofrimento N's, né? Provas, batalhas, deserto e isso e aquilo, então ele não abria mão. Veja como é, agora começou a pegar, hein? Então, Jó e o dependente químico é a mesma coisa. Já você está comparando Jó com dependente químico? Eu não estou comparando Jó com dependente químico. Eu estou dizendo do processo que tem que ser implantado inicialmente para que você diga ao ser, né, meu querido, meu amado, meu irmão, meu companheiro, eu estou usando as linguagens de todas as metodologias de tratamento, você tem que sentir algo que te traga desconforto para você perceber que a sua realidade está dolorosa. E através disso você tem a necessidade única e exclusiva de se agarrar em algo. É como a minha mãe dizendo, filho, você tem que ler a Bíblia e acreditar mais em Deus. Eu vejo a velhinha falando aqui. Né? Eu estou ouvindo ela dizendo no meu ouvido. Só que a gente não pode dizer isso numa instituição. Porque eu acabei de dizer, é a sua fé, é a sua maneira de se religar com o mundo, religar e com o mundo, ou seja, é a sua religião. Então, você tem que mostrar para ele a necessidade dele sair de si, né? Dele descer desse pedestal, porque não rolou. Olha o que aconteceu com a vida dele. E a partir desse momento, você deu liberdade a ele. Nós temos liberdade de escolha. Se eu não gostei disso, eu vou para isso. Mas cuidado, hein? Cuidado para não cair na customização da fé, tá? Customização da fé volto a dizer, né? É essa patifaria de espiritualidade vagabunda, né? De comércio. Tudo muito decorado, tudo muito vitorioso, tudo muito vai dar certo, né? Vai dar tudo certo. Vai, mas é claro que vai dar tudo certo. Mas a partir do momento em que lá dentro algo aconteceu, e nesse momento você poderia dizer, mas tem que ter um fator que estimule, né? Que é melhor que a dor para provar a sua fé? Eu citei Jó. Eu acho que acima disso vai ser difícil se achar. Né? Se achar, manda aí nos comentários. Quem se fudeu mais do que ele? Desculpa o termo, mas o cara se ferrou, velho. Ele não tinha mais saída, né, de sofrer. E olha que ele nem era um egóico. Nem tinha isso. Mas eu estou dizendo para você, só para você entender, que a partir do momento em que você tem liberdade para encarar o seu sofrimento, encare. Encarou o sofrimento? Beleza. Estou sozinho nele, hein? E a partir de agora eu tenho algumas opções aí, né? E as opções são várias. São várias. Vocês sabem disso, né? A gente saiu do conceito de fé, sofrimento em mim, e agora eu vou partir para a comunidade. Eu vou buscar aquilo que o povo tem a me oferecer. As práticas, os comportamentos, né, Théo? E a gente está chamando isso de espiritualidade. E você vai. E quando você for, tem o segundo ponto a ser discutido. Você não pode se esquecer de que se você foi, você vai ter a regra de onde você foi. E é aí que começa a porrada cerebral no dependente químico. Porque requer sair da preguiça. E eu vou de novo na teologia. Tem de bom ânimo, levanta a bunda da onde você está e vai ler o livro. Vai fazer a oração X, vai buscar a sala, né, de grupo de apoio, vai ao psicólogo, vai não sei, mas vai, né? Porque se você teve a liberdade de perceber através do seu próprio eu, né? E a gente está começando a trilhar o caminho da espiritualidade, tá? Daqui a pouco você vai falar, puta, é isso mesmo, velho. Porque eu entendi que era isso mesmo. Agora, de repente, você pode ter um outro conceito. E aí manda pra gente nos comentários, né? Manda no WhatsApp, tá bacana. Também muita gente mandou. Nossa, tem tanta coisa para falar. Então, assim, a partir do momento que você tá livre e você escolheu, eu vou, cara, vai. Porque daí é você participando não só
tua fé. É você coligado a uma religião. E aí você tem a obrigação, né? Você tem a obrigação de conhecimento. Né? Você tem a obrigação de saber a regra desse contexto. Isso te ajuda a sair da ignorância, tá? Ignorância não no contexto de violência verbal, mas no contexto de alheio, né? Ignorância no dicionário é isso. É estar alheio a alguma coisa, não desconhece o assunto. Cara, olha, eu acho que essa galera aqui é animada. Eles cantam, eles dançam, eles fazem encontros, eles, né? Eles têm um movimento articulado bacana que eu me encaixo. É isso que eu digo pro dependente químico. É sempre assim. É isso que eu digo pra mim, né? Vai lá, experimenta. Hoje nós estamos vivendo uma era dos experimentos, né? Hoje não se faz uma viagem, vive uma experiência, né? Hoje não se... Eu acho tão engraçado. Hoje você não come um prato no restaurante, você vive uma experiência, né? Eu não estou banalizando a questão, né? A espiritualidade é uma coisa muito séria. Mas vai viver essa experiência também, filho. Por que não? De repente é lá que está, né, o propósito, é lá que está o que todo mundo chama aí de, né, de sentido da vida. É lá que está aquilo que você vai grudar, assim, você vai catar e falar, daqui eu não solto mais. Vai que é lá. E de repente você chega lá, você começa a perceber como é feita a coisa. E você começa a descobrir, então, as regras do que você chamou de religião. E religião tem regra. Tudo bem? Religião tem regra. Por que tem que ter regra? Porque é em comunidade. É em comum acordo. Senão virar bagunça. Certo? Karl Marx, se eu não me engano, né, citou que a religião é o ópio do povo. Ó. Há quem odeie isso. Mas há um certo tom de verdade. Por quê? Porque se o cara é dependente químico, ele adora uma brisa, ele adora sair da realidade, pra ele o normal é chato pra cacete. Pagar conta nem pensar, esposa, filho, trabalho, ele tá vivendo num mundo zoadaço. Você propõe pra ele algo muito doido, do tipo, vai lá, que a galera tem um movimento muito diferente, você vai grudar numa coisa que você nunca viu na vida, e vai ver só depois que morrer, dependendo da crença. Algumas você vê em vida. Né? Dependendo da religião, você vê em vida. Você fala com aquilo em vida. Cara, é sensacional quando você consegue convencer a si mesmo disso. Olha, eu tenho uma lucidez do que eu estou falando hoje maravilhosa. Tá uma delícia o papo. E principalmente quando você consegue dizer pro cara, você tem a possibilidade de mudar a sua vida através de uma crença que você define qual é e só vai lá para conhecer. Só que a partir do momento que você foi lá para conhecer, você vai ter que fazer parte daquele movimento e daquela regra. Então, o que eu estou querendo dizer é respeitar, né? Respeitar aquilo que você foi livre para escolher. Eu vou citar, certa vez eu perguntei a um grande sábio, que eu considero ser grande sábio, né? Já não está mais entre nós, já transcendeu, ó que bacana, né? Era o meu paizão, meu protetor, meu anjo da guarda, João, né? Meu cunhado. Perguntei para ele questões religiosas, né, sobre conceitos, sexualidade, liturgia. Estava lá, peguei a Bíblia, fui ler, né, e cheguei a ter conclusões com ele. Né. Ele quebrou, ele me deu uma burdoada, mas tão grande, cara, que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Vai lá e conheça, mas ele foi fino e categórico. Ele citou uma passagem, né, como não podia ser diferente. Ele disse: vinde como estás. Ponto. Aquilo entrou na minha cabeça. Vocês não têm noção. É um vulcão. Imagina um dependente químico descobrindo que ele pode ir a algo que ele nem sabe como que é e como vai funcionar, do jeitinho que ele está. Sem vergonha, tá? Sem o critério de vergonha, medo de julgamento, medo de errar, medo de dedos apontados, se sentindo menor, autoestima baixíssima, amor próprio zero. Cara, é isso que tem que ser dito no início, na veia de um tratamento de dependência química. Não é que eu estou dizendo que é isso. É o que eu considero que deva ser pelo menos a porta de entrada. Porque o cara está tão destruído que você vai dizer para ele: filho, vai como você está. E foi isso que eu ouvi, e foi isso que não, deu certo até o momento, depois deu tudo errado. Mas foi isso que, olha, eu lembrei agora.
E ó, isso tem anos, hein? Muitos anos. Então vai como você tá. Então, primeira regra, né? Sinta a dor. Olha o problema. Não perdeu o desejo de continuar com a fé? Citei Jó. Vai para o meio, religião. Vai para o meio de como funciona a regra da coisa. Chegou lá, respeito absoluto pela coisa. Se não gostou, sai. Obrigado a ficar. Se não gostou, sai. Mas se chegou e gostou, fica. Porque depois vem o creme, né? Depois vem o delícia do negócio. Que é você sentir. Ó, você sente. E aí, isso tem, né, 1 milhão de traduções, esse sentir. Eu tenho, eu tenho as minhas colinhas, hein? Vocês não acham que eu tenho sabedoria plena? Não, não é assim que funciona. Eu tenho as minhas colinhas, tá? É, já falei, senão eu estaria dando aula na USP. Então, você sentir, cara, você começa a sentir um refinado nessa regra desse apoio que você buscou. Um refinado que eu digo é assim, ó, começa a fazer tanto sentido, né? Olha que legal. Quando Freud disse que o ego não é senhor de si, quando você encontra uma coisa bacana na espiritualidade, parece que o seu ego começa a ser senhor de si, mas é um senhor de si com consulta, né? É o que as religiões, né, chamam de, por exemplo, no evangélico, né, dobrar o joelho, né? Na Umbanda, as cartas, os búzios, né? No budismo a meditação, né? É isso, cara. É você começar a buscar o sentimento verdadeiro daquilo que você está vivendo, porque a regra você já sabe, através da junção da galera. No meio da galera você já está, eu estou retrocedendo. No meio da galera você já está. Foi você que escolheu essa galera. E aí você percebeu a dor pela necessidade de ir lá na galera. Cara, tá tudo por enquanto muito bem encaixado. Tá tudo muito bem perfeitinho, né? E aí, aí é o creme, né? Aí é a delícia. A gente já vai para as perguntas, pode ser, Thelma, daqui a pouquinho? Aí, cara, você tem, cara, desculpa, aí, né, a galera que tá em casa assistindo, você começa a se comportar, né, de forma espiritualizada. E você sabe quando uma pessoa se comporta de forma espiritualizada, tá? Isso sem julgamento né, de tom de voz, de forma, disso, daquilo, não é isso que interessa pra gente. A espiritualidade, olha que bacana, veja como encaixou. Como era a tradução de espiritualidade no século XVII? A forma como você se comportava. Eu tive que dar essa volta toda, né, para voltar ao século XVII. Tá? E dizer para você que a partir deste momento você já sabe o caminho das pedras. E na dependência química, cara, isso ao ser dito para o paciente desta forma, como eu coloco. Cara, quando eu dou palestras sobre espiritualidade para dependente químico, é muito legal. É muito legal. Né? Primeiro, porque assim, a gente tem uma certa base, né, um certo conhecimento sobre as palavras, né, as questões, as liturgias, a teologia, ou seja lá o que for. O Zé já viajou pelo mundo das religiões, porque o Zé já se viu tão sozinho e sofrido no limbo, né? Veja a necessidade. O Zé já se viu como Jó, né? Raspando a pele com um caco de telha, sentindo dor. E na dor é inevitável você ter a necessidade de buscar algo, né? É o que eu falei, a não ser que seja um ateu bundão. Mas ateu geralmente é porque ele é preguiçoso mesmo, viu? Não é porque ele acredita nele, não. Ele nem sabe quem ele é, porque ele tem um ego disfuncional de tanta briga entre id e superego. Ele é um preguiçoso. Ele tem preguiça de pensar. O dependente químico não tem preguiça de pensar. A maioria do dependente químico que eu conheço é uma galera inteligentíssima. É uma galera que é, nossa, do caralho, velho. A galera tem umas ideias. E aí, hoje eu tô todo, né, bíblico. As coisas loucas para confundir as sábias. É uma galera que vai na onde tem que ir, mas rápido, Thelma. Você não tem noção. Vai rápido. Então, se vai, a espiritualidade encaixa. Encaixa como uma luva. É uma delícia. Né?
A gente tem que dizer também, cara, que é sofrido esse momento, tá? E olha que eu coloquei de forma muito pobre. Eu coloquei de forma pobre aqui. Eu disse que o cara está sofrendo, ele tem a necessidade de alguma coisa. Você diz para ele, vai, cata. Então tá. Se ele se propor, ele vai lá e cata. Depois ele tem o exercício de dizer, agora eu vou estudar o que eu catei. Então ele vai começar a procurar informações sobre aquilo que ele pegou como apoio espiritual para poder viver uma vida melhor. Aí ele tem que depois participar de uma sociedade. Então ele vai para a religião, que a gente chamou de sociedade coletiva. Ele vai para a sociedade, uma galera que fala a mesma língua. Aí depois ele ainda tem que fazer ele tem que, né, e sentir a questão de transcendência, né, o sentimento da religião na pele mesmo, né? A gente, em algumas o Espírito Santo, na outras a incorporação, e aí você vai. É uma delícia quando você entende dessas coisas. E depois você tem que se comportar. Então, para ele, nossa, velho. Lembra que eu falei da cólica renal? Isso não é da noite pro dia. Isso não é de hoje para amanhã. Né? O que eu escuto? Eu escuto assim, ó, instituição, tá? Escutei muitos anos isso. Eu acho que eu já falei isso também. Não, eu estou ótimo, eu estou maravilhoso, encontrei Jesus. Cara, eu para encontrar Jesus, eu demoraria 3 encarnações. O cara consegue encontrar Jesus em uma semana. Sabe assim? É esquisito. Eu não consigo entender isso. Porque o processo tem que ser esse. A lógica mais próxima, né, que eu consigo entender é essa. O que está acontecendo, então, Zé? Está acontecendo que ele ainda está no ego doentio. Né? Ele ainda está no processo egóico de si mesmo, obcecado. O cara está doente, velho. E aí você propõe para ele todo esse caminho a percorrer, nossa, aí não dá. Então, a necessidade de falar sobre espiritualidade no tratamento da dependência química é porque, eu vou citar alguns exemplos. Primeiro, o dependente ele é preguiçoso e ele não quer saber desse papo de religião, principalmente se ele está institucionalizado. A reunião, o grupo que vai falar sobre isso é meia dúzia de gato pingado, se for uma religião laica, ok? Existem as comunidades cristãs, evangélicas que a gente chama, tá? Aí talvez seja obrigatório, e né? Mas também se foi lá foi porque quis. Né? Porque escolheu, viu que estava doendo, e geralmente é porque é. Ele percebe que ninguém vai lá escolher ele, é ele que bate lá no portão e vai para lá. Então ele percebeu na dor, através da dor, que ele tinha algo aí. Mas também passa 2, 3 dias, ele já está bem, viu? Tudo tranquilo e ele vai para casa. Por quê? Porque é doloroso o processo de... Olha, eu conheço muita gente, eu tenho que dizer isso para vocês. Eu conheço muita gente que passou por esse processo doloroso e em menos de 24 horas, né? E eu sou um desses. Não vou ser hipócrita aqui. De pegar o telefone e falar, para mim não dá. Não, eu sou fumante, né? Do tabaco. Aqui não pode, né? E poderia ser em outros modelos de instituição. Eu estou usando o que todo mundo conhece, para ficar bem claro. Aqui, então, não vai dar para mim, né? Ó, começou a sentir dor, começou a sentir incômodo de trafegar por esse caminho espiritual, é preguiçoso, não quer sentir a porrada. Então, claro, não dá nem para comparar com o Jó, né? Fé zero, né? Fé zero. E aí você abandona, você vai embora. E um motivo, não se pode fumar. Tudo bem? Conceito, tá certo, tem que se respeitar mesmo, ó. Show de bola, cada um, né? Cada religião, cada qual, e vai, segue o baile. Agora, eu tenho que dizer que eu conheço uma galera que sofreu tanto e hoje degusta, né? Fez esse processo de dor, fez esse processo de escolher, fez esse processo de necessidade, fez esse processo de conhecimento, fez esse processo de sentir, fez esse processo de, né, que eu coloquei como última instância, pode pôr aí, Thelma trouxe uma aguinha para mim. Colocou o comportamento daquilo que buscou acima e se espiritualizou de um jeito. E aí bate até aquela inveja, né? E a inveja é o sentimento que mais humilha o ser humano, né? Por quê? Porque mostra que você é um bunda mesmo. O cara conseguiu, você não.
Minha mãe às vezes joga isso na minha cara, algumas coisas assim. Ah, fulano consegue, você também consegue. Mas tudo bem, eu entendo, é assim mesmo. Tá? Então, para concluir, é muito funcional, é muito necessário. Eu vou para as perguntas, tá? É muito funcional, é muito necessário, é uma delícia. Tem uma carência absurda no mercado de profissionais especializados em dependência química, voltados, né, a âmbito de se ensinar espiritualidade, de se tratar com espiritualidade. Tem muita patifaria, tem muita palhaçada, eu não vou nem entrar nisso. Eu espero que não tenha nem perguntas sobre essas questões ali. Porque, assim, é um problemão. Né? É um problemão. Mas não é um problemão porque falta informação, não é um problemão porque falta profissional, não. Falta e tem muita informação. Mas é um problema porque o dependente químico está com o ego distorcido, preguiçoso, doente. Né? Doente, essa é a palavra, tá? O processo egóico dele está doente. Então, é lá que a gente tem que entrar. Né? É lá que tem que mostrar para ele o caminho, né, a ser percorrido. E isso dói. Né? Isso dói. Zé, por que você fala que dói? Qualquer caminho que você seguir das três, eu só citei três, tá? Religiões baseadas, né, na fé de cada um, só citei três. Você vai encontrar sofrimento. Tá? Sofrimento. Jesus sofreu. Tá? Eu vou na máxima. Jesus sofreu. Thelma, perguntas? Para mim? Vamos lá. José. Ronaldo está perguntando. José, o que você me fala sobre a matéria que posso. Eu tinha certeza. Absoluta. José, eu tinha certeza. O que você me fala sobre a matéria que passou no Fantástico domingo? Obrigado, Thelma. Eu poderia me abster da resposta, né? Porque eu acabei de dizer que eu não vou entrar em espiritualidade vagabunda de comércio, tá? Mas como isso aqui é um debate público, para formar uma opinião, para ter uma ideia sobre, para ter uma ideia sobre o que está acontecendo, para ter, né? Olha, obrigado pela pergunta, né? Eu vi porque me mandaram, eu não assisti no dia, mandaram para mim, foi um horror, cara. Inclusive o WhatsApp bombou. O que aconteceu? O que é isso? Como assim? O que você me diz disso? O que você fala sobre isso? Não sei o quê. Eu falei, olha, eu não falo nada. Né? Eu não falo nada. O que eu vou falar? Eu vou falar um beijo, né, por deputado federal. Deputado federal, tá? Agora, desculpa, mas a espiritualidade ela tem também, né, que ser dita. E agora a gente teve uma pergunta, inclusive voltando, podcast e agora José, políticas públicas, qualidade de vida, bem-estar social e dependência química. Esta pergunta ela cabe aos 4 pontos de uma vez. E eu tenho que responder. Tá? Eu mandaria, né, um beijo para o deputado federal. Tá? Eu diria que o look que ele usou, né, porque, segundo eu vi na reportagem, ele é um ex-homossexual. Né? Foi isso? Não me estou enganado, acho que é isso. O look que ele usou estava breguíssimo. Né? Não estava combinando. Tá? E diria para ele que, olha, né, parabéns. Parabéns. Lacrou, né? Lacrou. Agora, se ele tratou, aí é outros 500. Né? Mas que ele lacrou, ele conseguiu. Ele virou, né? Aí o motivo, veja, né? Nós estamos aqui no nível hard do cara que sofre e vai passar por um caminho escuro, um limbo, um deserto, como Jesus passou, né? Para depois descer ao ponto de ver uma cena como aquela. Tá? Então, eu diria, olha, um beijo, deputado. Né? Fica com Deus. Eu tenho que dizer para eles, Jesus te ama, mesmo assim. Né? Jesus te ama todos. É uma pena, né? É uma pena. Eu sinto muito, cara, que isso aconteça. Que isso, né, seja transmitido de uma forma brutal, agressiva, né, imposta. Eu não sei nem definir. Vocês me desculpem, mas eu não sei nem definir. Né? Eu acho que fica claro para todo mundo quem é o Zé. E o Zé, de acordo com o que eu vi ali, né? E veja a pergunta como cabe a mim mesmo responder. Né? A questão sexual, a questão doente, dependência química, a questão religiosa,
a questão cidadão que paga imposto, a questão que tem direito ao voto, né? A questão tratamento profissional da área. Cara, aquilo ali para mim, sabe vergonha alheia? A psicologia explica, depois você vai pesquisar um pouquinho o que é vergonha alheia. Foi exatamente o que eu senti. Tá? Eu senti vergonha alheia. Então o que eu penso, né, para quem perguntou, é isso. Tá? Eu tenho que lamentar. Eu lamento muito que seres humanos, né, que buscam aí esse sentido pela vida sejam tratados de forma, eu vou chamar de, como é que fala quando a gente, cênica, né? Cênica, de forma, porque aquilo lá foi um teatro bem elaborado, né? Cênica, debocha a medicina. Cara, eu acabei de falar que são 3.300, em média, pesquisas da medicina dando as mãos à religião, dando as mãos à espiritualidade, para você entrar num local, né, e dizer para os caras, vai filho, vai que dá certo. Eu, sabendo que já fiz esse trabalho e vejo, tenho conversas, tenho bate-papo com uma galera que fez esse movimento e deu certo, e nunca foi apontado nenhum tipo de dedo na cara de ninguém, cara. Então, eu acho isso. Eu não vou estender muito também, né, para não dar mais palco para maluco dançar. Eu não vou tocar, como diria um amigo, eu não vou tocar tambor para maluco dançar, tá? Mas o deputado está de parabéns, ele conseguiu o que ele queria. Né? É lamentável, mas ele está de parabéns. Tem mais alguma questão, Thelma? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou caminhar então para o final, porque, né, temos aí. O que foi, Thelma? Eu não enxergo. A Thelma fica fazendo sinais. Eu só queria colocar, então, né, o fechamento para a gente. Eu vou caminhar para o final. Tá? Olha, é doloroso trabalhar com dependente químico, tanto quanto ser um dependente químico. É cansativo, é exaustivo. Tá? É exaustivo. Mas tem solução. E uma das é a espiritualidade, que na verdade é a busca por sentido de si mesmo, encaixado no mundo, aquele que o seu eu verdadeiro está vendo na sua frente. E eu expliquei tudo, ponto a ponto aqui. Você vai encontrar outros métodos de didática para explicar, mas aqui no podcast foi assim. Tem alguma pergunta, Thelma? Manda aqui para mim, querido. Fé, essa aqui? Por que então existem pessoas que mesmo dentro da crença usa isso a favor do próprio ego? Agora o nível subiu. Delícia. Delícia, delícia. Na verdade, ela não está usando a favor do próprio ego, né? Porque a crença na religião, ela é limitante. A gente não vai esquecer disso, tá? A crença, ela é limitante dentro da religião. Tudo bem? O que não pode acontecer é ela sobrepor-se ao ego do outro, que foi o que aconteceu na pergunta anterior, né? É uma completando a outra, ok? É de total direito a minha, por exemplo, Zé, a sua espiritualidade. Cara, a minha espiritualidade, ela é muito doida. Nem pergunta, porque é uma viagem na maionese. Mas é muito legal. Eu adoro a minha. Quando eu tô assim, né, que nem hoje, cheio de tesão, a palavra tesão cabe na minha espiritualidade. Quando eu tô assim, cheio de tesão para falar o que eu gosto, sobre o que eu entendo, e fica claro para mim, né, fica lúcido para mim, ó, meu ego em contato direto com a minha realidade, né, hoje transmitindo informação com começo, meio e fim, em prol ao próximo e a mim mesmo, cara, não tem ego sobreposto aqui, viu? Aí quem perguntou, não tem ego sobreposto, porque é o que eu acredito. Agora, se eu tenho uma crença limitante, e isso a psicologia explica, né? As terapias tratam nos próprios pacientes, a crença limitante faz com que a pessoa entenda que ela é a dona da razão, e aí é o português claro, ela é a dona da razão e ponto. Tudo bem? Então, para o evangélico, umbanda é feitiçaria, isso não é legal. E para aquilo lá. E para e fica essa briguinha de ego, um sobrepondo o outro, que no fundo, onde deveria estar dizendo assim, Zé, e graças a Deus eu tenho todos, tá? Todos, fique bem claro, ao meu favor. Todos me estendem a mão, mas não é todo mundo que tem, né,
a dádiva, que todo mundo que tem essa dinâmica que eu tenho, né, esse prazer, essa bênção, por que não dizer, essa bênção de ter a família que eu tenho, os amigos que eu tenho, né, os familiares que eu tenho, e cada um com a sua crença, e cada um trocando ideias, e todos em prol a uma causa. Hoje a nossa aqui, ó, dependência química. Então, é uma delícia quando tudo é conjugado em prol a uma coisa. Sabe a lupa, a luneta, sei lá, lupa, né? Você pega e coloca no sol e canaliza tanta energia num único ponto que pega fogo no papel. Isso é coisa de ciências de escola, hein? Sabe? Seria uma delícia que todas as religiões fizessem isso, mas a gente sabe que não é. Por isso eu classifiquei como espiritualidade vagabunda de consumo. Por quê? Porque é o que sobrepõe. E o ego, né, talvez aí saindo um pouco da questão espiritual, sabe a pessoa quando quer ter razão? Quem tem razão não grita. Quem tem razão tem argumento. Começa por aí. Quem tem razão não impõe. Quem tem razão expõe. Isso eu aprendi com o meu cunhado. Quem tem razão tem opções. É mente muito aberta, como diz Narcóticos, né? Não é mundinho fechado, limitante, crença limitante, né? Então, assim, sobrepor é se eu dou espaço. Tá? Eu vou responder dessa forma aí a nossa amiga que perguntou. Vai sobrepor, se eu permitir. Se eu permitir, sobrepõe. Mas a partir do momento que a minha fé está consistente, grudada aqui, eu vou citar Deus, por que não? Se está aqui em Deus grudado permanentemente, ela é inabalável como Jó, você pode sobrepor, tentar, questionar. Ué, não foi tentado pelo demônio? Não chegou no ouvido da mulher dele e falou? Então, é assim, ó, eu sugiro para a leitora ler no livro de Jó. Vai lá. Se eu não me engano, são 12. Eu não sei quantos são, mas ele não é grande, não. É lindo, é lindo. Na minha opinião, Jó e Eclesiastes na Bíblia é assim para você se sentir um merda mesmo. Porque os caras ensinam muito aqui, sofre aqui, ao mesmo tempo que sofre aqui, aprende aqui, é uma porrada. Eu vou falar a Bíblia, que é o único que eu sei. Se eu soubesse o Corão, eu estaria citando aqui também. Mas cada um usa o que tem, como eu falei. Então, assim, ó, como que vai sobrepor o seu ego acima de mim? Se eu estou crente, né? E crente não é da religião, é crente, acreditando que se eu não largar do meu Deus, nada vai dar errado. Como que vai pôr o seu ego acima do meu? Não tem como pôr. Quer ver como fica mais forte? Se eu saio daqui, vou para junto de uma galera que também está assim, no mesmo movimento, ou seja, na religião, não tem como repor. Né? A sua autoestima melhora, seu valor próprio melhora, a sua crença limitadora vai para o saco. Né? Não tem como sobrepor. Quem quer sobrepor é porque vive de crenças limitadoras. Tá? E eu vou dar um toque para a nossa amiga que perguntou. Se for o dependente químico, esse ego está doente. Tá? A pessoa precisa de tratamento. A pessoa precisa aprender um pouquinho sobre ego. Né? Saber que não é a dona da razão. Descer do salto, que ela e Deus não trabalham no mesmo andar. Tá bom? É assim que funciona. Então você chega e diz assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Você e Deus não são... né? Vocês não trabalham no mesmo andar, viu, filho? Faz lá o que o cara do podcast falou, né? O tonto lá falou. Vê se está sofrendo, aonde está sofrendo, vê o que você está buscando, vê se você está se comportando de acordo com aquilo que você está buscando, vê se o que você está falando e a sua fé faz o mesmo sentido. Porque desde o século XVII o nome disso é espiritualidade. O resto é de consumo. É o Deus legal. É o Deus da libertação, da restauração, né? E só pode ser assim em determinados lugares, tá? É só no progresso, é só na alegria, é só no vamos para cima. Lamento informar. De Gênesis a Apocalipse, é só desgraça. Tem lá, né, as vitórias. Tem lá a vitória da segunda casa, que é maior que a da primeira. Não tem? Então, tem essas coisas legais, sim. Mas no fundo, é um autoquestionamento para buscar aquilo que não se sabe. O que, quando, onde, como. E é assim que se trata o dependente químico. Fazendo ele pensar sobre a própria existência. Aquilo que lhe incomoda profundamente. Eu sou um cara que eu tive que aprender muita coisa. Claro, a cara no livro ajuda muito. Mas eu tive que aprender muita coisa nas questões espirituais na dor. Na dor. Pronto, na dor. Foi na porrada. Como eu já falei, né? Raspando a cara. Aprendeu? Acho que ainda não.
Mas, vou ser sincero, acho que ainda não. Acho que as coisas ainda não estão fluindo do jeito que deveriam fluir. Né? Na plenitude da transcendência de acreditar no absoluto poder de Deus para me mover feliz no propósito que eu tenho, porque tem que ter propósito, já foi dito, né? Tem que fazer sentido a minha existência. Eu ainda acho que eu estou muito ignorante nesse assunto. Tem muita coisa para ser dita. Mas hoje eu quis dar um toque que, primeiro ponto, a espiritualidade é fundamental dentro do tratamento da dependência química. O segundo ponto é, tem metodologia para se fazer isso. Não é de qualquer jeito. E de acordo com o que me falaram ali, né, e a gente viu em rede nacional, até internacional inclusive, é uma vergonha e uma falta de conhecimento humano, né, é uma falta de conhecimento sobre a humanidade, né, do fator humano mesmo, do ser humano, né, esse tipo de comportamento. Isso comigo não cola. Isso para mim é bem tosquinho, né? Então a nossa espiritualidade é outro nível, ela é leve, ela é tranquila, sabe? Ela é gostosa. Eu não sou da galera gratiluz, que abraça a árvore, né? Que vai para São Tomé, né? Então, vai para São Tomé, eu não sou dessa galera. Eu sou da galera que entende a realidade. Tá doendo, filho? Então vai buscar alguma coisa que transcende a sua própria existência, o seu próprio eu, porque o seu eu tá zoado. Se fosse bom, você não estaria sofrendo do jeito que você tá. Ó, em uma hora que eu tô falando, poderia ser resumido nisso. Mas o que é espiritualidade? A hora que você se toca, vai buscar algo maior que você mesmo, pra você parar de ser bundão. Né? Você parar de acreditar só em você. Achar que são frases que a gente usa em tratamento. Que o seu jeito vai funcionar, que do seu jeito vai dar certo. Nunca deu. Nunca deu, é agora que vai dar. Né? É agora que vai funcionar. Mas isso é muito complexo, talvez a religião seja, a fé, a religião, a espiritualidade, seja um dos temas mais complexos da existência humana. Olha que legal. Quem sou eu, hein? Para falar disso. Olha o prazer que eu estou tendo hoje de poder dizer abertamente, de acordo com a internet, né? Com a modernidade, para algumas pessoas ouvirem. Agradecer todo mundo que participou com a gente, né? Eu nunca gosto de ver quem tá, quem não tá, falar. Né? Às vezes eu vejo, eu tive que ver na última porque eu estava sozinho, mas hoje eu não vi, eu não sei quem estava aí. Mas você que estava aí, cara, parabéns, né? Hoje conheceu mais, pensou mais na vida, acreditou em alguma coisa, né? E se não acredita em nada, pensa no que eu falei, tá brega, fora de moda, demodê, tá chato, ninguém quer ficar perto, né? Então assim, por quê? Porque não tá dando certo. Cada vez mais a gente está tendo necessidade de acreditar em algo que está além da nossa capacidade mental de ver e crer, né? Tá cada vez mais provado isso. E para o dependente químico isso é fundamental. Tá? Isso é fundamental. Mas é muito difícil. Na instituição, principalmente, no consultório é muito difícil. No set, né, de atendimento que a gente chama, é muito difícil. Porque a dor é muito grande, a dor das perdas é muito grande, o desespero é muito grande, a vergonha é muito grande. Né? E se ele não encontrar profissionais que consigam entendê-lo, que consiga fazer com que ele saia daquele, né, medo, daquela vergonha, daquela raiva, inclusive. Né? Quem não tem Deus no coração tem muita raiva, já perceberam isso? Pessoas pouco espiritualizadas é chata, tem cara de copo d'água, cara, sabe assim? Pessoas que não têm uma espiritualidade boa, ela é azeda, né? Ela é meio Giló, mas tem gente, minha mãe ama Giló, eu ia falar Giló, mas Giló é bom também. Então, assim, pessoas que não espiritualizadas, você percebe de longe. Qual que é o toque? Sai fora, fica longe. Porque o mundo é enorme, tantas opções. Né? Qual que é o toque da espiritualidade hoje? É escolha. Vai escolher. É tão legal. Zé, você. Né? Vou ficar falando da minha vida aqui, mas. Zé, o que você faz? Cara, eu sou batizado na igreja, né? No cristianismo, no caso evangélico, pentecostal, para ser mais exato, né? Eu já desci lá as águas, como foi feito. Né? Inclusive, quem me batizou foi João Batista também, olha que privilégio. Né? Mas eu também adoro a Umbanda, todo mundo sabe disso. Né? Mas eu adoro meditar beirando um rio, o nome disso é meditação, através de um budismo. Né? Mas eu também adoro a questão sacra, né? A arte sacra. Cara, sem a religião você não teria o teto da Capela Sistina do jeito que ele é, pintada por Leonardo da Vinci. Sem religião não se tem história. Aprendam isso. Né? Sem religião não tem história.
as histórias dos africanos, as histórias dos papas, as histórias, né, de Jó, as histórias. Cara, é gostoso conhecer história. Então, por que não se espiritualizar ao ponto de conhecer histórias? Né? Primeiro por aí. Né? Vai que dá certo, vai que funciona. E funciona, viu? Funciona muito. Tenho bons, né, conhecidos que são provas de que funciona. Tá? Galera, agradeço de coração a presença de todos. A gente volta aí a qualquer momento. Eu não vou falar que é quarta-feira. Eu vou falar que é a qualquer. Viu, Thelma? Fica de orelha já ligadinha. A qualquer momento, tá? Com uma temática diferente, com uma temática nova, um assunto diferente, né? Para que a gente consiga fazer cada vez melhor, né? Cada vez fazer melhor e mais. Mais nenhuma pergunta, né, Thelma? A gente pode encerrar. Cada vez melhor e mais, tá? Para o mundo se tornar melhor e principalmente o mundo do dependente. Tá bom? É ele que importa aqui para a gente hoje. Depois vai chegar uma hora que a gente vai falar de outros assuntos, mas hoje foi o dependente. Tá? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.